Na live de hoje eu vou falar exatamente de um tema, né? Não é um tema tão prazeroso de falar, que é sobre o cancelamento. O cancelamento é algo que impacta muito, né, nas nossas reservas, no nosso faturamento. Existem algumas situações que estão no nosso controle, que é o que eu gostaria de compartilhar hoje, e existem algumas outras situações que não estão no nosso controle e não há muito o que se fazer. E aí eu quis trazer para vocês, né, cada detalhe, cada passo desse que muitas vezes somos nós mesmos quem provocamos o cancelamento. Então, a live de hoje vai ser pautada em cima disso. Se você gostou desse tema, está me assistindo no YouTube, deixa logo o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. E você que me assiste no Instagram, por favor, desce o dedinho aqui no coração para que o Instagram identifique que essa live é relevante e mostre para mais pessoas, tá? A live de hoje é um assunto, né, que eu pouco abordo. Eu falo muito pouco de cancelamento porque existe poucas situações que você tem como inibir um cancelamento, né? Ou seja, existem poucas situações. Então, é um assunto que eu trago pouco, né? Eu falo pouco, mas quando eu trago esse assunto, eu gosto de detalhar, eu gosto de trazer visões para as pessoas. Porque, por exemplo, hoje eu recebi um direct de uma pessoa falando para mim que a diária média estava alta e papapá. E aí eu fiquei pensando, aí eu peguei esse exemplo da diária média e aí eu trouxe exatamente aqui para a parte de cancelamento, né? Que você vai entender o porquê que eu fiz essa conexão. Então, para a gente começar, a gente sabe que o cancelamento ele é algo inevitável. Não, você não tem como, tipo assim, a pessoa que dizer para você assim, olha, eu vou acabar com os teus cancelamentos. É mentira. É mentira. A pessoa não vai acabar com o seu cancelamento. Não tem como. Mesmo que você tenha uma política rígida, enfim, não tem como. Não tem como. O cancelamento ele vai sempre existir. Só que a gente tem que saber até que ponto o cancelamento é saudável. Você, pô, saudável? Cancelamento saudável? Pois é, eu vou chegar nesse ponto aí. Então, como eu te falei, a gente tem como reduzir o cancelamento, só que para isso é importante que a gente entenda, né, os principais pontos e a gente focar nas ações que estão sob o nosso controle. Quem já me acompanha há um certo tempo sabe que eu sou um adepto da filosofia do estoicismo. Eu adoro estoicismo. Eu tenho vários livros, por sinal até chegou um livro novo aqui, ó. Eu não li ainda, chegou um livro novo sobre o Sócrates, né? Valores aqui. Chegou um livro aqui, Inspirações para a Vida, do Clóvis de Barros Filho. Eu gosto muito desse tipo de leitura e eu tenho vários livros ali do Marco Aurélio, eu tenho um livro do Sêneca, eu tenho Diários de um Estoico, eu tenho vários pontos. E por que eu estou falando isso? Porque a filosofia do estoicismo, né, existem vários ensinamentos, dentro delas é que você deve focar sua energia aonde você tem controle. E quando você para pensar, a gente sempre acha que muitas vezes a gente já fez todas as ações. E não. Sempre tem alguma coisa que está ao seu controle que você pode fazer. Sempre. Ah, não estou vendendo. Tem várias ações que você pode fazer. Ah, meu cancelamento está alto. Tem várias ações. Ah, estou atraindo o público errado. Tem várias outras ações. Então você entende que sempre tem alguma coisa para ser feita e você tem que focar nas ações que você tem controle. Porque são elas que no longo prazo, que é uma coisa que eu insisto muito nisso, porque as pessoas querem ter resultados, mas sem praticarem. Ou seja, sem exercitarem, né, o dia a dia. Porque, tipo assim, como é que você vai ficar bom em ser um bom gestor, em ter uma hospedagem que triplica reservas, se você só faz isso de vez em quando? Então, isso é um dos pontos importantes, que você tem que saber que sempre tem alguma coisa para ser feita, que você tem que estar sempre procurando por essa coisa e focando nas ações que você tem controle. Porque o que eu não tenho controle, eu entrego. Eu não vou ficar quebrando a minha cabeça com algo que eu não controlo. Isso é algo que não faz sentido nenhum. Então, existe, né, um detalhe também que eu não posso me esquecer. Existe um detalhe também que eu não posso esquecer. Quanto mais você vende, quanto mais reservas você tem um cancelamento maior, digamos assim. Ou seja, quanto mais você tiver exposição, quanto mais pessoas forem reservando a tua hospedagem, obviamente, o cancelamento também ele aumenta. Só que, por isso que é o ponto que eu falei, existem cancelamentos que são bons. Não é todo cancelamento que é ruim. E agora eu quero exemplificar. Tem pessoas que, por exemplo, vendem, vamos botar aqui 12 diárias. Vou botar um exemplo de um anfitrião para ficar uma conta fácil, tá, de fazer. Vou botar aqui, ó, vendo 12 diárias. Se você é um anfitrião e vende 12 diárias no mês, significa dizer que você está vendendo
40% das suas diárias. Beleza? Se você tiver uma taxa de 15% de cancelamento, você está aí mais ou menos aí beirando 2 cancelamentos por mês. Correto? São 2 cancelamentos por mês. Está sofrendo 1,8. Arredondando, 2 cancelamentos por mês. Se você está vendendo 21 diárias, beleza? E sofre um cancelamento um pouquinho maior, vamos botar aí de 20%, aumentou em 20%. Se você ainda pegar esses 4 e subtrair dos 21, ainda assim dá acima dos 12. Você fica com 17, você fica com 5 diárias a mais. Ou seja, mesmo você sofrendo um cancelamento maior, 5% maior, né, em avaliação de 5, 6, 4, 7, mas beleza, vou botar aqui para ficar uma conta fácil, tendo um cancelamento de 20%, se eu subtrair 4 cancelamentos de 21, vai sobrar 17. Pô, tô vendendo 17. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que o cancelamento não é ruim. O que você tem que ver é o que sobra no final. Que as pessoas, às vezes, ficam se apegando, principalmente hoteleiro e dono de pousada. Principalmente. Ah, meu cancelamento aumentou. Mas, pô, mas quanto tá ficando? Você não tá vendendo mais? Então, veja quanto que tá ficando. Outro detalhe também é que a gente tem que trabalhar alguns pontos durante a baixa temporada. Está me vindo agora, tá? Isso nem está no meu roteiro aqui, que agora me veio na cabeça. Durante a baixa temporada, a gente tem certa dificuldade de vender. Então, muitas vezes, a gente flexibiliza as políticas, né? Flexibiliza cancelamento, baixa preço. A gente tenta fazer um movimento para tentar equilibrar as contas, né? Não ter que tirar aquilo do bolso. E quando você faz esse movimento, né, de baixar preço, obviamente que o seu cancelamento ele vai subir. O seu cancelamento ele tende a subir. Então, isso é uma atitude, né, que no final das contas a gente tem que ver não o percentual, mas sim quanto está ficando no final. E é uma atitude como essa, né, numa baixa temporada que eu baixo o preço para ganhar volume e tiro as políticas. Pô, quanto mais flexível é a minha política, eu entendo que eu também sofro mais cancelamento. Se eu tenho uma política que eu não cobro taxa, não cobro multa de cancelamento 48 horas antes da chegada, 24 horas antes da chegada, eu sei que isso é normal. Eu sofro muito cancelamento, mas também fica muito. Então, esse é um ponto que eu não poderia, né, esquecer e que tem que ser ressaltado, porque isso pode ser uma estratégia boa para uma baixa temporada, tá? No momento de muita baixa, você tem que flexibilizar tudo para ver se as reservas entram. Então, um ponto também, né, que muitas pessoas erram é que quando as pessoas tentam reduzir cancelamento, qual é a primeira atitude que a pessoa faz? Vou cobrar pré-pagamento. Vou trabalhar com a política não reembolsável. Esse é o primeiro atitude que você tem. Lagaica, quando eu tenho esse tipo de atitude, funciona? Funciona. Porque você vai começar a vender menos, o seu cancelamento vai cair. É óbvio. Todo mundo que trabalha com a política restritiva, com a política não reembolsável, política de pré-pagamento, todas as vezes que você trabalha com esse tipo de política, você tende a vender menos. E, consequentemente, o seu cancelamento também vai ser menor, desculpa. Você vai vender menos e o seu cancelamento também vai ser menor. Agora, quando você flexibilizar as políticas, você vai ver que você vai vender mais, mas o cancelamento também aumenta um pouco. E aí você vê no final o que está sobrando. Esse é o grande X da questão, né? O quanto que sobra, quanto que fica. E aí, as formas de cancelamento, né? Como eu falei, existem as que a gente não evita, que o que é o que não evito? Por exemplo, na época que eu era gerente da Booking, eu atendia João Pessoa. João Pessoa dependia muito da Avianca. E ali, naquele período que eu estava naquela região, a Avianca quebrou. Não tinha o voo, começaram a cancelar os voos. Consequentemente, o aéreo impactou diretamente as hospedagens, né? Porque muita gente, né, vinha de avião. Então, com a quebra ali, eu sofreram cancelamentos, né, gigantescos naquela região. Mas qual é a culpa? Nenhuma. Outro ponto, lembra que teve um derramamento de óleo na costa e aí todo aquele óleo veio para o litoral do Nordeste? Vários cancelamentos também naquele período. Mas é algo que a gente controla? A gente, como anfitrião, hoteleiro, dono de pousada, a gente controla isso? Não controla. Agora, existem outras atitudes, que é o que eu quero descer agora um pouquinho mais a fundo, para que você entenda que é possível sim, né, controlar o cancelamento. Só que anfitriões e donos de hotéis e pousadas, existem algumas coisas que são diferentes. Então, quando eu sempre falo dentro da estratégia, né, direcionado para um ou direcionado para outro, eu tenho que abrir esse parêntese, tá? Então, isso é um ponto importante. Vamos lá. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que saber sobre hotéis e pousadas? Hotéis e pousadas precisam trabalhar uma tarifa crescente. Qual que é o primeiro objetivo? Qual que é o primeiro objetivo de um gestor de um hotel, de uma pousada?
É pagar as contas, é equilibrar as contas, é conseguir vender os 30%, 40% do inventário para poder pagar as contas. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 quartos, eu tenho 300 diárias para vender do mês, eu preciso vender o mais rápido possível, 120 diárias, entre 90 a 120, né, 30% a 40%, para que eu consiga equilibrar as contas. Então, para isso, o que eu faço como hotel pousada? Eu coloco o meu preço mais barato no futuro, para que aquilo gere compra antecipada e me gere uma previsibilidade. Essa é a estratégia de quem é hotel e pousada. Anfitrião vai fazer isso? Não. Anfitrião não vai fazer isso. Se você fizer um negócio desse, você está perdendo dinheiro. Então, por isso que eu abro um parênteses, escuta bem o que eu estou falando. Pega o papel e a caneta, anota aí, deixa teu like aqui no vídeo, tá mexendo no YouTube, deixa teu like aqui no vídeo, tá? Deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Para agora começar a anotar aí, para você entender e não cometer, né, esse erro aí e terminar se prejudicando, beleza? Então vamos lá. Hotéis e pousadas precisam trabalhar preços mais baratos para o futuro. E à medida que a ocupação vai aumentando, ele vai subindo o preço. Obviamente que é ocupação versus demanda, porque não adianta estar com a ocupação alta se não tem demanda. Como, por exemplo, fechei com um grupo, fechei 60% das minhas diárias do mês com um grupo. Significa dizer que eu estou com a ocupação alta, que eu posso subir meu preço? Não, porque eu só estou com a ocupação alta. Talvez a demanda não esteja alta. Se a demanda estiver baixa, eu não posso subir preço, mesmo que a minha ocupação alta. Então, tem que se ligar nisso. Então, hotel e pousada coloca o preço mais barato no futuro. À medida que você for vendendo, você vai subindo o preço naqueles períodos, ou seja, aumentando à medida que a ocupação também for subindo. E, obviamente, que a demanda também. Se não tiver demanda, não faz sentido subir, senão você vai parar de vender. E o mais importante é o quê? É vender acima do custo do quarto vazio. Tá sempre vendendo acima dele. Então, se eu subir muito e parar de vender, baixa um pouquinho, até continuar vendendo. Beleza? Outro ponto. Anfitriões, tudo que eu falei aqui agora, esqueça, né? Não façam nada do que eu acabei de falar. Nada. Por quê? Porque vocês têm um inventário muito pequeno. Se você pegar o seu preço mais baixo e jogar para o futuro, as suas melhores datas vão serem vendidas. E aí você, putz, agora? Eu só tenho aquela data. É diferente de um hotel, de uma pousada, que eles têm muitos quartos, tem uma ocupação muito maior, os custos são muito maiores. Então, eles têm que ter essa certa previsibilidade. No seu caso, não. Então, você tem que fazer o quê? Você, como anfitrião, vai fazer o contrário do hotel e pousada. Você vai pegar o seu preço mais caro e vai jogar lá para frente. Que se vender, top, melhor, estou ganhando mais dinheiro. Agora, se não vender, o que você vai fazer? À medida que a data for se aproximando, né? À medida que a data do check-in for chegando, você vai baixando o preço. Vou baixando gradativamente, vou baixando. Não vou fazer baixar tipo de, sei lá, por exemplo, de 500 para 200. Eu não vou fazer isso. Eu baixo 500. Aí, não estou vendendo. Tá chegando o período. Baixa para 450. Não está vendendo. Baixa para 400. Até a hora que eu vou vender. Entende? Então, você vem baixando. Por que hotel e pousada não pode fazer isso? Porque, geralmente, quando ele começa com preço alto, que é o erro da maioria dos gestores, donos de hotéis e pousadas, eles começam com um preço muito alto. Não vou desvalorizar meu produto. Esse é o pensamento da pessoa. Não vou desvalorizar meu produto. Não vou colocar meu hotel e minha pousada com preço de diárias mais baratas. Aí a pessoa pensa assim. Só que aí ele vê que a ocupação não sobe. Aí o mês vai passando. É dia 5, é dia 10, é dia 12, é dia 15. Aí a pessoa começa a ficar preocupada. Aí o cara, não estou vendendo. Aí começa a baixar preço. Só que, quando ele estava trabalhando com preço alto, tiveram pessoas que reservaram. Existiram reservas. Aí o que acontece? A pessoa sabe que o preço caiu. Como é que a pessoa sabe? Porque a pessoa às vezes recebe um e-mail da Booking, porque às vezes recebe uma promoção. A pessoa sabe. Aí o que acontece? A pessoa cancela e faz a reserva de novo. Às vezes enxuga gelo, né? Ou seja, tu vendeu caro, mas terminou ficando pelo preço mais barato, porque a pessoa cancelou e fez de novo. Porque aquela venda, por exemplo, pode ter sido uma tarifa flexível, então a pessoa cancelou e fez de novo. E se cancelou e tu não tinha ocupação, ela vai procurar o teu concorrente, que às vezes vai estar com preço igual ou similar, e ele vai terminar pegando o teu concorrente. Então, esse é um ponto que não pode acontecer com hotel e pousada, diferente do anfitrião. O anfitrião tem que sempre trabalhar com preço mais alto, porque quanto mais rápido, no preço maior eu vender, mais vai sobrar para mim. Isso é óbvio. Só que o hotel e pousada é o contrário, tá? Outro detalhe também. O que fazem, né, as pessoas cancelarem? Pensa assim, o que é que você, como hóspede, se coloca na posição do hóspede, mapa da empatia, se coloca no lugar do hóspede.
O que que faria você cancelar uma reserva? Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu fiz uma reserva no final do ano passado para os meus pais, de um apartamento. Pô, fiz a legal, achei no Airbnb, porque minha mãe disse que vinha com meus irmãos, vinha cachorro, vinham 2 cachorros. Eu disse, cara, é difícil, né? Você arrumar um lugar que aceita 2 cachorros, um lugar grande assim, de última hora, no Réveillon, é difícil. Numa capital, é difícil. Aí eu pensei, pô, e agora? Achei lá uma acomodação da Airbnb e fiz a reserva. Tinha poucas avaliações, mas enfim, fiz. Isso faltava uns 5 dias antes do Réveillon. A mulher só me respondeu, quando eu mandei mensagem para ela, né, perguntando várias informações, ela só me respondeu no dia do Réveillon. No dia do Réveillon. O que é que eu deveria ter feito nessa situação? Se fosse uma situação normal, um período normal, eu tinha cancelado. Porque ela não me respondeu. Ela não me respondeu. E aí onde eu quero tocar com vocês. A falta de interação gera cancelamento. Vocês já pararam, né? E uma coisa que eu sempre repito aqui para vocês, que eu tenho um roteiro aqui, mas conforme eu vou falando, a minha cabeça ela vai entrando em vários outros caminhos. E aí eu estava parando para pensar aqui. Preste atenção. Qual é o modelo de negócio das plataformas? Porque eu sempre digo para vocês que se vocês quiserem estar nas primeiras páginas e nas primeiras posições de Booking, de Airbnb, de VRBO, de onde tu quiser dessas plataformas, tu precisa entender o modelo de negócio delas. É simples. O modelo de negócio delas é simples. Tipo assim, eu quero vender você o máximo possível para que eu ganhe comissão. É simples assim. Mas se você for um pouquinho mais a fundo, ela vai querer vender quem? Ela vai querer vender os parceiros que têm hospedagens boas, que estão preparados, que aceitam reservas instantâneas, por exemplo, como no caso do Airbnb, porque na Booking tudo é instantâneo. Parceiros que prestam bom atendimento, porque elas não vão querer um parceiro que preste um atendimento ruim para colocar um cara desse na plataforma, porque ela vai se queimar com o cliente final, que é o cliente principal delas. O cliente principal de uma plataforma é esse. Então, preste atenção que quanto mais você trata um hóspede bem, quanto mais você interage com ele, aquilo reflete aonde? Aquilo reflete nas avaliações. Por quê? Teve um bom contato, teve uma boa experiência de compra. Outro ponto, quando você responde ao hóspede, existe uma outra taxa também, que chama-se taxa de SLA. Eu não sei qual é a tradução da sigla SLA, mas se eu pudesse traduzir para o português, seria tempo e taxa de resposta. A Booking, né, vocês que estão vivendo pela primeira vez, né, talvez não saibam, eu sou ex-gerente da Booking. Dentro da Booking, existia a parte de suporte, que hoje não existe mais. O suporte da Booking hoje é todo terceirizado, né, foram demitidos o suporte da Booking e hoje é todo terceirizado por uma empresa. Mas, naquela época, em que eu trabalhava lá, o suporte era próprio, eram funcionários Booking, e existia essa taxa de SLA, onde diziam exatamente o tempo, né, a taxa e o tempo de resposta. E esse tempo e taxa de resposta, além de ele me beneficiar junto das plataformas, porque eu vou ser um parceiro bom, aquilo também é uma forma que eu tenho de evitar cancelamento, porque aquilo é interação. E aí eu trouxe para vocês a minha situação, que eu fiz a reserva no Réveillon, 5 dias antes do Réveillon, e a anfitriã só me respondeu no dia do Réveillon. E eu só não cancelei por falta de opção. Foi só por isso, não é porque eu fui bonzinho, porque eu fui tolerante. É porque eu fiquei com medo. Esse cara não tem outro lugar. Ou é ela, ou é ela. Não tinha outro lugar. Então ela era a última bolacha do pacote. Então eu me sujeitei a isso. Mas se tivessem outras opções, ela tinha sofrido cancelamento comigo por falta de interação. E aí, mais uma vez, eu falo, a interação está ligada com o quê? Com tempo e taxa de resposta. E tempo e taxa de resposta é um dos indicadores dentro dos algoritmos. O que são os algoritmos? É aquelas combinações lá de programação que fazem um ranqueamento, de acordo com os 9 pilares que eu ensino no método hospedagem lucrativa. Então, quando você tem um tempo e uma taxa de resposta boa, aquilo favorece você dentro das plataformas. Então, ali começa o quê? Você já ganhar pontos em relação ao ranqueamento, que é uma soma de pontos que definem aquilo ali. Ou seja, eu quero parceiros que prestem bom serviço, que interajam com os hóspedes, que tenham notas boas, que tenham preços justos, que façam reservas instantâneas. Então você entende que cada live dessa que eu trago são fragmentos de uma metodologia muito maior, que ela vai se encaixando. As coisas vão se encaixando. As coisas vão se encaixando. Então, por isso que eu falo para vocês que esse ponto, né, que está no nosso controle é o que a gente tem que fazer. Então, eu citei hotéis e pousadas, o que é o ponto principal, né, ou seja, fazer essa diversificação, digamos assim, esse estilo de tarifa decrescente, né, começar com preço caro e cair, gera cancelamento, tem que começar com preço baixo e subindo.
Já o anfitrião é o contrário, começa com preço alto e desce. É assim que funciona. E dentro da parte de interação, é isso que eu estou querendo trazer, que a interação é importante, mas por que ela é importante? Porque não adianta eu te dizer que é importante, ah, beleza, eu sei que é importante, mas por que é? Tempo, taxa de resposta, me favorece com os algoritmos, somos bons parceiros, e a plataforma quer sempre expor os melhores parceiros. Porque quanto mais eu expor os melhores parceiros, fortalece a minha marca. O que adianta eu fazer um marketing bom, trazer um monte de hóspede, se todos os meus parceiros, que é mais conhecido por um termo técnico chamado stakeholders, se os meus stakeholders, que são os anfitriões, que são os hoteleiros, os donos de pousadas, prestam mau serviço, não tem marketing bom que supra isso. Porque se o meu outro parceiro da ponta de cá, que somos nós, não formos bons, o lado de cá ele vai se queimar, ele não vai conseguir vender. Então, isso é um ponto que a interação conecta com a avaliação, com o algoritmo, e é isso que eu digo, e vai conectando com vários outros pontos que eu trago dentro da metodologia, né? Fotografia, conteúdo, as avaliações, é um conjunto, tá? E essa sinergia é o que faz você estar mais próximo de triplicar as suas reservas. Beleza? Vamos lá, deixa eu continuar meu roteiro aqui. Turma, ficou clara a minha explicação? Foi boa aí? Se você estiver gostando da minha live, tá me vendo no YouTube e no Facebook, me dê uma força, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E ao final da live, aqui embaixo tem o link do evento, a Semana Triplica Suas Reservas, que vai acontecer do dia 1 ao dia 4 de agosto, às 20 horas, onde eu vou compartilhar com você a metodologia, como que ela surgiu, como que ela pode te ajudar, qual é o passo a passo, o que é que você tem que fazer. E para as pessoas que se interessarem, na segunda-feira, no dia 8, eu vou abrir as inscrições para o método hospedagem lucrativa. Então, se você quiser se juntar com a única e maior e melhor comunidade de gestores que triplicam reservas do Brasil, não perca tempo. Você quer tubarão, nada com tubarão. Se você quer ter resultados bons, você tem que estar próximo de pessoas boas, você tem que ter um método, você tem que ter suporte, onde eu vou lhe ajudar. Então, existem as mentorias em grupo, aí você tem toda a interação com a turma, você vai ter uma conexão que nenhuma outra comunidade tem. Nenhuma comunidade consegue reunir hoteleiros, donos de pousada e anfitriões junto, e todo mundo se dá bem, cara. E todo mundo cresce. Porque o anfitrião, ele tem um lado bom, ele tem a visão dele do negócio, e aí complementa com a visão do dono da pousada, do hoteleiro. Então, cara, aquilo enriquece. A heterogeneidade da nossa comunidade é o que nos fortalece. A diversidade é o que nos fortalece. Então, se você quiser participar no dia 8 de agosto, eu vou abrir as inscrições, tá? Então, ó, o link tá aqui embaixo para o evento. Depois do evento, no dia 8, eu abro as inscrições, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu falei, né, foi a interação com seus hóspedes, importantíssimo. Ser rápido, ser solícito, ser proativos. Esse é o ponto. Outro detalhe também, atenção nas suas políticas de cancelamento, tá? Você sabe que existem vários tipos de políticas dentro do Airbnb. Eu tenho a flexível, eu tenho a moderada, eu tenho a restritiva, eu tenho a rigorosa. Tá? Então, você vai também entender isso, tipo assim, meu cancelamento está muito alto. Mas por que está muito alto? O que é que está acontecendo? Existe algum movimento, né? Às vezes, como eu falei, companhias aéreas, alguma coisa está acontecendo? Pô, não está acontecendo. Então, por que está cancelando tanto? Estou no período de alta temporada? Putz, então peraí, então já posso dar e começar a restringir, né? Por exemplo, a gente está em julho, né? Ainda tem mais uma semana aí de julho pela frente. Putz, julho, né, foi um movimento bom em várias regiões, né? São férias escolares. Então, por exemplo, estou sofrendo cancelamento em julho. Putz, então não, tá errado. Colocar uma política talvez mais rigorosa para tentar auxiliar isso, beleza? Outro ponto também que eu vejo que auxilia na redução do cancelamento. Outro ponto. Já falei dois, né? Falei da interação, falei da parte de precificação. Outro ponto também importante é quando, assim, você oferece experiência. Eu sempre digo para vocês que me acompanham que vocês não se coloquem no lugar, né? Não se coloquem no lugar de vendedores de diárias. Quando você se coloca no lugar de um fornecedor de experiência, a visão muda. Porque vendedor de diárias é aquele cara que faz check-in, check-out e limpou para próximo. Esse é um vendedor de diárias. O vendedor de experiência é aquele cara que está preocupado com a jornada do cliente dele. Desde o momento da busca, do conhecimento, até o momento da reserva. Eu vou ter uma live que eu vou falar na semana que vem. Eu acho que é a live de 8 horas da noite, da segunda-feira. Eu vou divulgar o calendário e vai ter uma live que eu vou falar exatamente todo o passo a passo. O que você precisa entender, quais são as barreiras que às vezes a gente cria que impedem as reservas de chegar na Booking e no Airbnb. Ou seja, todo o passo a passo. Então, esse é um ponto que, quando você entende a experiência do hóspede, você consegue
aproximar-se mais dele. Então, por exemplo, quando você fornece, vamos supor que o meu público seja casal e eu vou fornecer um pacote romântico. O cara me contratou um pacote romântico, pétalas de rosa, espumante, uma tábua de frios. O cara me contratou isso. Qual é a chance que tem desse cara cancelar? É baixa. É que nem aquela outra pessoa que vai viajar, vamos dizer, uma família, e contrata um passeio. Quando a pessoa já contrata o passeio, já paga, ele já está pago, as chances da pessoa cancelar são menores. É tipo assim, como se já existisse um comprometimento. Então, tipo assim, quando você não é um vendedor de diárias e você é um vendedor de experiências, você, assim que você receber a reserva, você pode trocar mensagens oferecendo experiências para a pessoa. Então, assim, olha, a gente fora da nossa hospedagem, a gente tem esses serviços. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma casa temporada. Se você quiser, a gente dispõe de um churrasqueiro, a gente dispõe de um kit de churrasco. Eu tenho um kit aqui, ó. Eu tenho uma peça de carne, linguiça, carvão, gelo, 12 latinhas de cerveja. Enfim, você cria um serviço, você cria isso. Se a pessoa comprou isso, qual é a chance que o cara tem de cancelar? Ele não vai cancelar, claro, a não ser que ele esteja no direito dele do Código de Defesa do Consumidor, dos 7 dias após a compra. Mas não sendo isso, não vai cancelar. Ele não vai cancelar. As chances são mínimas. Então, por isso que eu falo que antes do check-in, envia mensagem, se aproxima e oferece a experiência. Serviços, parceiros. Eu tenho uma aula dentro do curso, a aula 17, eu falo só sobre vendas acessórias, que é uma das formas que você tem de subir o seu ticket, para você ganhar mais, para você se diferenciar, porque oferecer experiências é uma forma, sim, de se diferenciar. É uma forma, sim, de você se posicionar, que a gente falou na live ontem com o Thiago Akira. Se você oferece experiências, se você mostra isso, se isso são os seus diferenciais, você não tem concorrente. Mais uma vez eu digo, não tem concorrente, porque quem faz isso? São poucos. É por isso que eu digo que os poucos são os 5%. Você quer estar entre 95%, você quer estar na manada, ou você quer estar entre os que prosperam, os protagonistas? Eu prefiro estar aqui nos 5%. Só que dá um trabalho para chegar aqui. Qual que é o trabalho? Execução. Não é difícil, é simples, mas você tem que querer fazer. Então, a experiência é isso, é entender cada vez o meu público, porque quando eu faço isso ao entorno da hospedagem, a chance de cancelamento diminui. Outro detalhe também, quanto maior for a tua proposta de valor, menor é o número de cancelamento, porque a tua hospedagem ela se torna única. E isso é um dos grandes vantagens que eu digo para vocês, meus amigos. Eu digo para vocês, e vocês, às vezes a gente tem aquela síndrome do cão vira-lata, né? A gente sempre acha, né, que o nosso negócio é muito simples e papapá, ou às vezes a gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde, é melhor, mas presta atenção. A gente que é pequeno, a gente tem um ponto forte em relação aos grandes. Qual é? É a personalização. Quem é pequeno tem a chance de personalizar, tem a chance de estar mais próximo do hóspede, tem a chance de, ter um imóvel único. É diferente de um hotel. Por exemplo, aqui no hotel são 51 quartos. Tenho 51 quartos. 50, porque um quarto agora aqui é meu estúdio. Né? Aqui o quarto é o estúdio, está dentro do hotel. Então, 50 quartos. Você acha que é fácil fazer uma decoração, né, gerar um valor em 50 quartos? Não é que é difícil, mas é isso aqui, ó. É muito caro. O custo de investimento tem que ser muito alto para que eu conseguisse gerar uma percepção de valor extraordinária para subir meu preço. É muito alto. Já você que é um anfitrião, tem uma casa temporada, tem uma pousada com 4 quartos, tem um hotelzinho pequeno com 10, 12 quartos, 15 quartos, é muito mais fácil de você personalizar, é muito mais fácil de você se tornar único. Porque quando você tem uma proposta de valor única, né, digamos assim, sabe aquele tipo de... E um outro ponto também, fora isso, que eu não poderia esquecer, a gente também tem limite de diárias. Você para pensar, você é um anfitrião. Você tem 4 finais de semana por mês. Se eu só posso viajar esse mês, vamos dizer, eu sou hóspede, eu só posso viajar esse mês. Eu só posso viajar agora em julho. Se eu não viajar em julho, cara, eu vou voltar a trabalhar de novo e, cara, não vai dar para viajar. Então significa dizer o quê? Que você ainda tem a escassez a seu favor. Por quê? Porque você só tem 4 finais de semana. Se você tem um produto único, a escassez a seu favor, o que está faltando é você saber se mostrar, que mais uma vez também vai ser tema de uma live da semana que vem. Eu vou falar exatamente sobre isso, sobre os erros, né? Ou seja, como que eu posso empacotar melhor o meu produto, como que eu posso mostrar melhor o meu produto, a minha hospedagem, como que eu faço isso?
Eu vou conversar sobre isso também. Então, você entende, né? Ontem o Thiago Akira trouxe o exemplo de um container que tem em São Paulo. Eu não sei exatamente qual é a cidade, tá? Se alguém souber, pode me ajudar, pode colocar aqui nos comentários. Que tem um container que flutua, não sei se é uma represa ou se é um açude, se é um lago, não sei. Acho que é uma represa. E aí tem um container que fica, né, no meio desse açude, dessa represa, e o cara é único, né? O cara é único. Deve ser super difícil. Eu nunca tentei, mas deve ser super difícil conseguir uma diária lá, né? Porque o cara só tem 30 dias para vender. Eu acho que ele só tem uma unidade. É só um container único. Olha, chama altar. Isso, é isso mesmo, altar, foi o que ele falou ontem. Foi isso mesmo que ele falou ontem. Então o cara só tem um container. O cara só tem 30 dias. Ó, em Joanópolis. É em Joanópolis. É uma represa da Irã. É uma represa lá. Ah, o pessoal aqui no Instagram tá me respondendo. Então o cara tem uma hospedagem única. Aí você pensa assim, consegui um final de semana, vou cancelar? Tu é doida. Se eu cancelar, pode ser que eu não pegue de novo. Tá entendendo? Vê se não faz sentido. Fala, Grega, mas isso vai acabar o cancelamento? Não, já falei no começo da live. Não se acaba cancelamento. Você reduz cancelamento. Você minimiza. Você minimiza, mas você não acaba cancelamento. Cancelamento não se acaba. É tipo que nem troca. Vamos dizer que eu tenho uma loja de roupa. Não vou ter troca? Sempre não é impossível não ter troca. Sempre vai ter troca. Tá entendendo? Então é o tipo de coisa que é impossível. Ó, ele roda na represa de forma natural. Então ele dá diversas visões. Olha aí. Entendi. É uma especificidade lá. Boa. Entendeu? Então você entende que isso é um dos pontos, né? Então, controlar o cancelamento ele é importante. Por isso que eu falo pouco sobre isso, tá? Por isso que eu falo pouco sobre isso. Porque controlar o cancelamento, ele é importante. Não vou dizer que não é, é importante. Mas o mais importante do que controlar o cancelamento é vender mais. Tá, sabe como é? Tipo assim, eu prefiro gastar minha energia, eu sou sincero com vocês. Eu prefiro gastar minha energia em aprender estratégias, como que eu vendo mais, como que eu me divulgo mais, como que eu solidifico minha presença digital, como que eu extraio o máximo de potência do Airbnb, da Booking, como que eu faço isso? Eu prefiro gastar energia ali do que eu gastar energia com algumas poucas coisas que eu controlo, entendeu? Então, vai, né? Toma uma ação no que eu falei, o que fez sentido para você, que você, pô, Lagra, você falou fez sentido. Toma ação naqueles pontos, mas bote 70% da sua energia, 80%, quiçá, para vender. E deixa 20% para resolver esses detalhes menores. Porque quando você vende e você tem consciência que a estratégia está boa, assim, porque a estratégia de venda, inevitavelmente, ela passa por um bom atendimento, que está diretamente ligado com a interação. Então, quando você foca em vender, em ter um bom atendimento e responder rápido, você já está atendendo um pré-requisito do cancelamento. Então, você entende por que eu direciono esforço em vender e não em controlar uma coisa que é menor? É isso que eu digo, porque, mais uma vez, eu repito o que eu falei no começo da live. Tudo, né? Qualquer situação na nossa vida, qualquer situação, exceção da morte, tá? Mas qualquer situação na nossa vida, existe algo que se possa fazer. Existe algo que possa se tentar. Ah, vai dar resultado ou não? Não sei, mas eu só vou saber se eu tentar. E uma coisa que eu tento trazer aqui para vocês, todas as lives, eu quero que você fique mais próximo de triplicar reservas. Cada live dessa é um fragmento de uma peça maior, que é o método hospedagem lucrativa. Para quem não se inscreveu na semana, o link está aqui embaixo. Então é isso que eu quero trazer para você, live a live. Esse mês de julho, eu fiz live de segunda a sexta, todas as semanas. Todas as semanas eu fiz, do dia 1 até agora, com exceção de sábado e domingo, mas sábado passado eu fiz live. Então tá aqui o meu calendário, eu tô riscando ele aqui, ó. Tá riscando, eu fiz, ó, 5, com mais 5, com mais 5, 15 lives. Eu fiz 17 lives até agora, em horário de meio-dia, fora as lives em colaboração, que eu fiz com o Thiago Akira ontem, eu fiz com Lise Longo. Então, assim, se você for parar aí, a gente já tá próximo aí de umas, né? Falei 15, 17, vamos botar aí umas 20 e poucas lives. Semana que vem eu tenho umas 10 lives com vocês, ou seja, semana que vem nossos encontros vão ser mais periódicos. Eu vou estar aqui ao meio-dia e vou estar às 8 da noite. Então escolha qual é o melhor horário para você, né? Veja qual é o horário que você pode participar, mas aí a gente começa. Então vão ser mais 10 horas de conteúdo puro. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte. E é uma das frases que eu mais digo.
Não adianta o mundo fazer tudo por você se você não quiser fazer a sua parte. Então, meu amigo, eu estou me esforçando, eu estou comprometido. Então, por favor, faça a sua parte também. Aplique, execute. Então, ó, relaxa, consome conteúdo, anota, que tu já viu que meus conteúdos não são água de salsicha, né? São conteúdos aplicáveis. Eu venho da forma mais didática, mais simples, sem tecnês, sem palavras estranhas, para que você chegue mais próximo de triplicar suas reservas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? Muito obrigado. Beijos e abraço. Fui.